Essa dica de hoje é sobre honorários advocatícios, para a gente dar continuidade às nossas dicas de ética para o seu exame da OAB. Os honorários advocatícios, eles estão previstos no Estatuto do Advogado e da OAB, do artigo 22 ao artigo 26, e no Código de Ética e Disciplina, do artigo 35 ao artigo 43. Então acompanhe aí esses artigos para complementar com as dicas de hoje. Os tipos de honorários que existem, eles estão no artigo 22 do Estatuto, e são 3. Honorários contratuais, honorários arbitrados judicialmente e honorários sucumbenciais. Os contratuais, eles são pactuados entre o cliente e o advogado, e pode ser de forma verbal ou de forma escrita. Já os arbitrados judicialmente, eles são fixados pelo juiz. E quando isso acontece? Isso acontece quando o advogado requer que o juiz os fixe em sentença, porque geralmente ou há uma discussão a respeito do valor do honorário, porque ele não está fixado por escrito em contrato, foi um contrato verbal, ou então o cliente simplesmente não quer pagar. Aí o advogado vai lá e requer que o juiz fixe em sentença. O terceiro tipo são os honorários sucumbenciais, que também é uma espécie de honorários arbitrados judicialmente. Só que esses são arbitrados no momento da condenação. Então, no momento da condenação, a parte vencida, ela deve pagar à parte vencedora esses honorários sucumbenciais. E eles podem variar de 10% a 20% do valor da condenação, conforme previsto no artigo 20 do CPC. Ok, gente? E lembrem-se, os honorários contratuais e os honorários sucumbenciais, eles são complementares, eles não se excluem. Então, isso significa que o advogado tem direito de receber os dois. Então tá, esses são os tipos de honorários. Agora eu vou falar 3 regrinhas sobre os honorários contratuais. Se não tiver pactuado nada diverso em contrato, os honorários contratuais, eles são sempre devidos. O advogado sempre vai receber esses honorários contratuais e ele vai receber proporcionalmente. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes, no decorrer do processo, o advogado ele pode sair, ele pode deixar de prestar serviços para o cliente. Isso ocorre, por exemplo, quando há revogação da procuração, ou o advogado renuncia, ele é destituído da causa, ou ele falece. Essas são algumas hipóteses que o advogado pode sair no meio do processo. Mas mesmo nessas hipóteses, ele tem direito de receber os honorários proporcionalmente ao tempo trabalhado, à complexidade da causa e por aí vai. A segunda regrinha é que o contrato que fixa os honorários, ele deve ser sempre escrito ou verbal. Mas tem uma exceção, e essa exceção, o contrato deve ser sempre escrito. Qual que é essa exceção? Essa exceção é quando o contrato tem uma cláusula chamada de quota litis, cláusula quota litis. Esse contrato com essa cláusula, ele tem algumas particularidades. A primeira particularidade que eu posso falar para vocês é que esse contrato está submetido ao êxito da demanda. O advogado só vai receber os honorários se ele tiver êxito, se ele ganhar a causa. Outra particularidade é que o pagamento do advogado, ao invés de ser em dinheiro, pode ser em bens. Se o cliente comprovar que ele não tem condições financeiras de pagar o advogado em dinheiro, esse pagamento pode se dar em bens. Outra particularidade é a última, hein, gente? Ufa! Essa última particularidade é que o pagamento do advogado não pode superar o proveito do cliente. Então, os honorários contratuais mais os sucumbenciais não podem superar o que o cliente está ganhando naquela causa, o que o cliente ganhou na causa. Ok, gente? Esse é o contrato com cláusula quota litis. Agora, a terceira regrinha sobre os honorários contratuais é que eles devem ser moderados. Eles não podem ser nem um valor muito irrisório, muito abaixo do limite mínimo, nem muito superior, nem abusivos. Se for muito abaixo, pode configurar aviltamento. E se for muito acima, pode configurar locupletamento ilícito. E essas duas coisas podem ser consideradas infrações. Ok, gente? E agora, como que eu faço para executar um contrato de honorário se meu cliente não me pagar? Bom, se eu tiver esse contrato escrito, eu posso executar numa ação autônoma de execução, uma ação de cobrança normal. Se eu não tivesse contrato escrito, se ele tivesse sido arbitrado judicialmente ou se forem honorários sucumbenciais, a execução se dá no mesmo processo. Aquela parte da sentença em que o juiz fixa os honorários, ela vale como título executivo. E aí o advogado pode executar isso para cobrar do seu cliente que não quer pagar. Bom, e o prazo? O prazo para entrar com a ação de execução é de 5 anos.
O prazo é de 5 anos. E quando começa a contar esse prazo? Qual que é o termo inicial? O artigo 25 do Estatuto da Advocacia, ele prevê algumas hipóteses de termo inicial, algumas hipóteses em que começa a correr esse prazo prescricional. E a dica que eu dou para vocês identificarem logo de cara qual que é o termo inicial na sua questão da OAB é o seguinte: um acontecimento que marca o fim da relação do cliente com o advogado, um acontecimento que deixa claro que a relação do advogado com o cliente acaba ali. E o exemplo que eu posso te dar, que também está lá nos incisos do artigo 25, que eu sei que você vai ler, é se, por exemplo, o contrato entre os dois tiver vencido. Se o contrato estiver vencido, tá na cara que acabou a relação, então começa a partir daí o prazo prescricional de 5 anos. Valeu, gente! Essas foram as dicas de ética sobre honorários advocatícios. Até a próxima!